Tá gravando? Yes. Olá, caros alunos e alunas, aqui é a professora Natália Lamberti e hoje eu vim fazer uma aula corrigindo os exercícios do suplemento de leitura do livro Vendedor de Sustos. Então, para essa aula, eu quero que vocês peguem esse livro, peguem o livro de vocês, dá uma pausa no vídeo e vai buscar. E principalmente vocês têm que pegar o suplemento de leitura, que é essa folha que veio junto com o livro. Essa folha tem que estar respondida, porque a gente fez um conto por semana, já faz mais de um mês que a gente está trabalhando com isso. E agora eu vou corrigir todas as questões. Eu digitei as questões aqui no computador e eu vou escrever as respostas conforme a gente for corrigindo. E eu quero que vocês estejam com o livro em mãos para eu mostrar para vocês onde estão as respostas. Caso tenha alguma pergunta que vocês não conseguiram responder, eu vou mostrar onde é que as respostas estão, certo? Porque eu fiz várias marcações aqui, como vocês podem ver. Então, primeiro de tudo, pega o livro, pega o suplemento de leitura, para a gente poder começar a nossa aula, certo? Então, agora que você já pegou o seu suplemento de leitura e o seu livro, a gente vai começar. Bom, tudo começa aqui. A gente vai começar na primeira página, questão número 1. Então, a questão número 1 é o seguinte. No conto Coisas de Menino, os personagens conversam sobre a alegria do menino. Ó, primeiro de tudo, para a gente poder responder o conto, a gente tem que abrir o livro. E o conto Coisas de Menino, ele é o primeiro conto, ó. Aqui, deixa eu ver se dá para ver certinho. Ó, aqui é o sumário do livro e aqui tem as páginas onde estão cada conto, certo? Então, é o índice. Aqui, ó. Conto Coisas de Menino está na página número 8. Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão virar na página 8, que já é a página seguinte, e aqui começa o conto Coisas de Menino. Então, para vocês responderem as perguntas da questão número 1, vocês têm que ter lido esse conto, certo? Então, vamos ver. Pergunta A. Qual personagem sabe a verdadeira razão de sua felicidade? Quando ele fala aqui, ó, eu vou até colocar numa cor diferente, vou colocar verde, ó. Quando ele fala a razão de sua felicidade, ele está falando de quem? A felicidade do menino, certo? Que é o protagonista da história. Então, o conto pergunta, quem sabe o real motivo da felicidade do menino? Para a gente saber disso, a gente tem que abrir o livro, certo? E tem que ler o conto todo. E bem no final da história, existe a resposta, certo? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Na página de número 16... tem um trecho que fala assim, ó. A caneta tá falando que ela sabe o motivo real da felicidade do menino e os outros objetos estão pedindo que ela diga logo. Então, ó. Diz logo que motivo é esse, pediu a cortina. A caneta fez suspense por um instante. Suspense é quando você segura a informação por um tempo sem falar logo de cara. E então ela revelou, o menino está apaixonado. Então, quem é que sabia o motivo da verdadeira razão da felicidade do menino? Então, a resposta da letra A é a caneta. Vou escrever... eu vou colocar uma cor diferente. A caneta. Eu vou colocar as respostas todas de azul. Ótimo, azul. A caneta. Daí, a letra B pergunta, qual é o motivo dessa alegria? E a gente acabou de ler. A caneta diz que o motivo da alegria é porque o menino está apaixonado. Então, vamos escrever, ó. O motivo verdadeiro dessa alegria é o menino está apaixonado. Muito bem. Se vocês acharem que eu estou escrevendo rápido, dá uma pausa para poder escrever e corrigir, certo? Se você acertou a questão, você dá um certinho. Letra C. Como a caneta descobriu tudo? A caneta sabe o verdadeiro motivo da felicidade do menino e sabe que esse motivo é que ele está apaixonado. Porém, como que a caneta descobriu isso? Como que a caneta sabe que ele está apaixonado? Então, novamente, a gente tem que pegar o livro, certo? Vamos ver na página... Deixa eu colocar aqui. Na página 16, na mesma página que a gente estava, a cortina tinha perguntado qual é o motivo da felicidade. E a caneta diz, o menino está apaixonado. Os objetos surpresos perguntaram, mas como você sabe? E a caneta responde, ontem ele me pegou e escreveu um poema para ela, certo? Então, ó, como a caneta descobre tudo? O menino usou a caneta para escrever um poema. É isso? Página 16. Isso. Um poema. Vou colocar a resposta em azul também.
Depois a gente tem a pergunta da letra D. Qual personagem parafraseia? Quando a gente diz que, ó, parafraseia é você falar a mesma coisa com outras palavras. Por exemplo, a resposta da C é: o menino usou a caneta para escrever um poema. Mas você pode escrever a mesma resposta escrevendo desse jeito. A caneta descobriu, pois o menino escreveu um poema com ela. As duas respostas dizem exatamente a mesma coisa, certo? Só que com palavras diferentes. Então, qual personagem parafraseia a locução popular não enxergar um palmo... saúde pra mim. Não enxergar um palmo diante do nariz. O que significa isso? Ó, um palmo é a palma da sua mão. Então, enxergar um palmo diante do seu nariz é uma coisa que tá bem na sua frente, certo? Uma coisa que você devia estar enxergando de perto. Então, se você não enxerga um palmo diante do seu nariz, é porque você não tá prestando atenção, certo? Então, onde será que está essa resposta? Vamos procurar aqui no texto. Vamos abrir no conto, certo? Ó, na página 12, a gente tem a resposta para isso, que é... bem no comecinho da página 12, tá escrito o seguinte: o velho não entendeu nada, disse a mochila. Foi o próprio pai que ele desenhou, que ele tinha desenhado na parede, certo? E depois a televisão fala: tem gente que não vê além do nariz. Ou seja, a televisão diz que ele não enxerga um palmo diante do nariz. Então a resposta da letra D é a televisão. Muito bem. TV. Depois a gente tem aqui: quem pega no pé do menino? Essa daqui é tanto literal quanto não literal. Literal é quando você faz uma coisa de fato e não apenas metaforicamente. Vamos explicar isso. Por exemplo, você ficou muito bravo porque o seu cachorro comeu o controle do seu videogame. Você pensou assim: não acredito que o Totó foi lá e comeu o controle do videogame. Eu vou matar esse cachorro. Só que você fala isso de uma forma metafórica. Você não vai realmente matar o seu cachorro. Você tá simplesmente muito bravo. A não ser que você ficou tão bravo que você matou o cachorro. Daí, realmente, não faça isso, você vai preso. Mas daí, se você matar o cachorro de verdade, você está fazendo isso literalmente. Então, pegar no pé, literalmente, é você pegar no pé de uma pessoa. A pessoa tem o pé e você pega no pé dela. Agora, metaforicamente, pegar no pé é quando você tá lá cobrando a pessoa, certo? Então, a pergunta do livro é: quem é que pega no pé do menino? Tem alguém pegando no pé dele literalmente ou tem alguém pegando no pé dele brigando com ele? Onde está? Aqui. Na página número 14, a gente tem a resposta para essa pergunta. Então, bem no final da página, a última frase é: eu, hein? Pego no pé dele e vou junto, disse o chinelo. Então, o chinelo, ele não pega no pé do menino brigando com ele. Ele pega no pé do menino de segurar o pé dele. Porque é um chinelo, e o chinelo fica no pé. Então, a resposta da letra E é o chinelo. Nossa, começou a chover. As roupas no varal. Ah, não. E por último, a gente tem a letra F. Quem é que inicia e quem termina a conversa? Quem inicia a conversa é a pessoa que começa a conversa, não é mesmo? E quem termina é quem faz a conversa acabar. No caso da pergunta, fica claro que é o mesmo personagem que começa o assunto e termina. Porém, que personagem é esse? Então, a gente vai na primeira página do conto, que é a página 8. Lá no comecinho, tá dizendo aqui, ó: havia tanto silêncio na sala que, de repente, ninguém mais aguentou ficar calado. A porta da casa foi quem começou a conversa. Então, a porta da casa começou. Mas a porta também termina? Vamos lá na última página do conto, vamos ver. Ó, na última página, que é a página 18, a gente tem aqui, ó, a última frase. Psyu, ele está me abrindo, alertou a porta do quarto. E, imediatamente, todos se calaram. Então, quem disse a primeira frase foi a porta e quem disse a última frase também foi a porta. Então, a resposta é a porta. Muito bem. Se vocês acertaram, deu certinho. Quem ainda não copiou, dá uma pausa aqui. Copia as respostas que estão em azul e daí depois despausa pra gente ir pra questão de número 2. Certo? Número 2. Então, aqui, ó. No suplemento de leitura, a gente já vai virar a página, certo? A gente vai responder aqui em cima. Muito bem. Foi lindo. Número 2.
As frases a seguir se relacionam com o conto Coisas de Menino. Então, esse exercício ainda é sobre o primeiro conto do livro, certo? Escreva V para as respostas que forem verdadeiras. Então, a gente vai usar a letra V. E F para as respostas que forem falsas. Muito bem. Então, primeira frase. A porta da casa começou uma conversa com outros objetos. A gente acabou de ler a primeira página do conto e ela começa, de fato, a conversa. Então, essa alternativa é verdadeira, certo? Vamos colocar na cor azul. Muito bem. Depois a segunda frase. Onde tem gente apaixonada, os vasos se enchem de flores. Existe uma frase no livro que diz exatamente isso. Então, essa frase também é verdadeira. Muito bem. Depois, número 3. O menino está doente e todos estão preocupados. Essa é falsa. O menino ele não está doente. Se você lê o conto, você percebe que todo mundo está se perguntando por que ele anda diferente, mas ele não está doente, ele está apaixonado. A quarta frase. Os personagens sentem falta do menino. Sim, quando o menino não está em casa, todos eles ficam conversando sobre ele. Número 5. A caneta acredita que o menino irá escrever novos poemas. Depois que a caneta diz que ele escreveu um poema de amor, ela diz que, como ele ainda está apaixonado, ele provavelmente vai escrever mais poemas no futuro. Então, essa também é verdadeira. E por último, o menino sai de casa para ir à escola. Essa é falsa. O menino, ele já tinha saído de casa e no conto ele volta para casa, certo? Então, ele não saiu para ir para a escola. Então, as respostas aqui são V, V, F, V, V, F. Muito bem. Dá uma pausa para copiar se precisar. E daí a gente vai para o número 3. Aqui a gente já vai falar sobre outro conto, que é o conto Atrás do Arco-Íris. É o segundo conto do livro, certo? Esse conto, ele está... Vamos encontrar ele aqui no livrinho. Ó, o conto Atrás do Arco-Íris está na página 21, certo? E agora a gente vai começar a responder as perguntas sobre ele. Então, a gente tem aqui 5 perguntas. Opa! Arrumou? Sim. 5 perguntas. A primeira pergunta é... A gente tem aqui... Em Atrás do Arco-Íris, o Pote de Ouro... Certo? O Pote de Ouro, ele é o personagem principal desse conto. Oh, meu Deus! Subiu tudo. Nesse conto, o Pote de Ouro é o personagem principal. E ele quer realizar um grande sonho. Ou seja, tem alguma coisa que ele quer fazer. Uma coisa que ele quer muito fazer, certo? Então, letra A. Que sonho é esse? Bom, logo na primeira página do conto, a gente... Eita, é a chuva. Na primeira página do conto, que é a página 21, pegue seu livro e abre na página 21. A primeira frase é: era uma vez um pote de ouro que queria chegar ao fim do arco-íris. Então, aqui a gente já descobriu a resposta da letra A. O sonho do pote de ouro é chegar ao fim do arco-íris. Muito bem. Vou colocar a resposta de azul também. O sonho do pote de ouro é chegar ao fim do arco-íris. Vou cansar. Depois a gente tem a pergunta de letra B. O que o pote de ouro precisa fazer para alcançar esse sonho? O que ele precisa fazer? Então, a gente tem que ler o conto, certo? Mas vamos encontrar onde está a resposta. Vou falar para vocês a página. Essa chuva não é do bem. Aqui o conto diz que o pote de ouro ele precisava se esvaziar das suas riquezas para que o vento pudesse soprar ele até o fim do arco-íris, certo? Então o pote de ouro ele é um potinho cheio de moedas de ouro, só que o ouro é muito pesado. Então ele precisava se esvaziar das riquezas dele, precisava que as moedas saíssem de dentro dele para que ele pudesse voar em direção ao fim do arco-íris. Então a resposta da letra B a gente vai escrever aqui. Ele precisava se esvaziar de suas riquezas. Muito bem. E a gente também vai colocar aqui em azul para ficar bonitinho. Meu gato decidiu dizer oi, fala assim. Oi! Agora dá licença. Obrigada.
Letra C. Por que o pote de ouro não conseguia se movimentar? Essa resposta está junto, né, com a que a gente colocou na letra B. Na primeira página do conto, que é a página 21, diz o seguinte: o pote de ouro não podia andar à toa por aí. Ele corria o risco de perder a sua fortuna, certo? Então, primeiro, o pote ele estava cheio de ouro e ele tinha medo de andar por aí e que o seu ouro caísse, que ele perdesse a sua fortuna. Porém, com o tempo, ele acaba percebendo que, na verdade, para chegar ao fim do arco-íris, ele precisa se esvaziar das suas riquezas e, por isso, ele, de fato, acaba tendo que aprender a se movimentar porque ele estava muito pesado. Então, a resposta da letra C é: ele não podia andar à toa, pois corria o risco de perder sua riqueza. Ele também era muito pesado. Certo? A resposta da letra C, então, em azul. Agora a pergunta de letra D. Qual era o plano idealizado? O que significa a palavra idealizado? É uma coisa que você imagina, que você sonha, uma coisa que você idealiza, uma ideia que você tem na sua cabeça, certo? Qual é o plano idealizado por ele? Ele, no caso, é o pote de ouro, para alcançar o seu objetivo. Então, em determinado momento, ele conhece os ventos e ele descobre que os ventos só vão conseguir soprar ele até o final do arco-íris se ele estiver oco. Então, o plano do arco-íris, deixa eu colocar aqui a cor azul, plano do arco-íris, seu plano é ficar oco, ou seja, vazio, vou escrever aqui, vazio, e deixar o vento levá-lo até o fim do arco-íris. Muito bem. Opa. E daí a gente tem a última pergunta, que é a letra E. Como que o pote de ouro se sentiu quando ele conseguiu realizar o sonho? Essa pergunta a gente vai poder responder olhando a última página do conto. A última página do conto é a página 33, certo? Então, depois que choveu muito, na última página, o arco-íris, ele fica muito feliz, certo? Então, ele responde, ele faz aquele som de yupi! Eu até marquei no meu livro aqui, ó. Dá pra enxergar? Yupi! Quando você fala yupi, é porque você tá muito feliz, você tá muito contente. Yupi! Gritou, sentindo o frescor dos 7 ventos, que sopravam ao contrário para frear a sua descida e evitar que o pote se machucasse. Quando chegou ao chão, o pote de ouro estava cheio de si até a tampa. Parecia até que o arco-íris transbordava dele, certo? Então, significa que ele ficou muito feliz. O yupi significa que o pote de ouro ficou muito feliz. E a gente vai colocar essa resposta também em azul. Muito bem. Então, se você precisar, dá uma pausa para copiar as respostas e a gente já volta. Deixa eu fechar minha porta porque está chovendo. Voltei. Agora a gente vai responder a questão de número 4, certo? Vamos descer aqui. 4. Aqui no número 4 a gente tem apenas 2 perguntas, certo? Então, também, dessa vez a gente já mudou de conto. A gente vai para o conto de número 3. O terceiro conto se chama Eu Te Darei o Sol. E ele está na página 34 do livro, certo? 34, página 35. Então, depois de ler esse conto, a gente tem 2 questões para responder, que é 4 e a 5. Em Eu Te Darei o Sol, o menino ganha presentes do seu tio. Letra A. Que presentes que ele ganha do tio? Conforme o conto vai passando, a gente percebe que cada vez que existe uma data comemorativa ou um aniversário, o menino ganha um presente novo do tio. Então, por exemplo, logo na primeira página, na página 35, o menino ganha um rio. Então, o primeiro presente é um rio. Daí, pegando o livro, vamos para a página 36. Na página 36 ele ganha uma árvore, então um rio, uma árvore. Na página 37, na última linha, ele ganha uma montanha. Uma montanha.
Depois disso, o tio dele não aparece no próximo aniversário dele, certo? E por último, na última página, página 40, o menino ganha o sol. Então, os presentes são um rio, uma árvore, uma montanha e o sol. Muito bem. Então, a resposta a gente vai colocar de azul também. Os presentes que o tio deu para o garoto foram um rio, uma árvore, uma montanha e o sol. Depois a gente tem a letra B. Por que ele, o menino, deixou de brincar com esses presentes? Então, lá no finalzinho do conto, certo? Na página 38, a gente tem uma frase que diz: mas logo o menino se deu conta de que a montanha não se movia e ele também não podia mudá-la de lugar. Toda vez que o menino ganhava um presente, ele percebia que esse presente não era uma coisa que ele podia levar para casa e brincar. Então ele acabava perdendo o interesse nessas coisas. Então a resposta dessa pergunta é: ele não podia levar os presentes consigo, ou seja, com ele mesmo. Os presentes não eram posses, ou seja, coisas que ele tinha. Eram experiências. Muito bem? Então, se você precisar, dá uma pausa também para poder copiar essas respostas. E a gente já vai para número 5. A número 5, você já vira a página, é onde tem essa tabelinha aqui no suplemento de leitura. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Isso. Número 5. No final do conto Eu Te Darei o Sol, a gente ainda está no conto Eu Te Darei o Sol, o menino compreendeu que estava brincando errado com aqueles presentes. Ele queria levá-los consigo, mas o lugar deles era ali mesmo. E lá estavam o rio, a árvore, a montanha, à sua disposição a qualquer hora. Bastava ele ir ao encontro desses presentes, certo? Então, a gente vai completar as colunas abaixo conforme o exemplo. Então, a gente tem aqui duas colunas. Presentes que a gente pode levar conosco, ou seja, presentes que a gente pode carregar com a gente, ou presentes que a gente só pode usufruir, ou seja, usar, quando a gente vai de encontro deles. Por exemplo, se você ganhou um livro de presente, esse livro aqui você pode levar para onde você quiser, não é? Eu posso pegar, colocar na minha bolsa, carregar na minha mão, esse livro é meu e eu posso levar para onde ele quiser. Então, é um exemplo de presente que a gente pode levar conosco. Vou dar um exemplo aqui, ó, livro, certo? Igual o exemplo que o livro deu, que foi bola de futebol. E tem presentes que a gente só pode usufruir quando a gente vai ao seu encontro, como o rio. Você não pode trazer um rio para dentro da sua casa, não é? Você pode ter um rio perto da sua casa, do lado de fora da sua casa, mas o rio não está dentro da sua casa. Você não pode pôr o rio na sua bolsa, levar o rio para a escola e mostrar para os seus amigos, não é? Então, é um exemplo que o livro dá. Então, a gente tem outras coisas aqui que a gente vê no conto. Por exemplo, o menino, ele vai brincando com patinete, é uma coisa que ele pode levar com ele. Ele também ganha um carrinho de corrida, o que mais? Alguns exemplos. Uma boneca é um presente que a gente pode levar com a gente. Um videogame. Ou até mesmo se a gente ganhar roupas, não é? Tudo junto, videogame. E tem presentes que a gente só pode usufruir quando a gente vai de encontro a eles. Então, o livro deu o exemplo de rio. Mas tem outras coisas que o menino ganha, como, por exemplo, a árvore, a montanha, o próprio sol. Quais seriam outros exemplos? Por exemplo, a lua, a natureza em si. Natureza. Esses são presentes que a gente pode usufruir quando a gente vai de encontro deles, certo? O rio, a árvore, a montanha, o sol, a lua e a natureza. E tem presentes que a gente só pode levar com a gente, que é a bola, patinete, carrinho de corrida, a boneca, o videogame e roupas. Alguns exemplos, existem muito mais coisas, não é? Então agora a gente vai para número 6. Agora a gente já está falando de outro conto que se chama O Bilhete do Anjo. Então esse conto vem depois do conto Eu Te Darei o Sol. Vamos ver em que página ele está. Aqui, ó, na página 42 e 43 a gente tem o conto O Bilhete do Anjo. Muito bem. Então aqui, vamos ler a pergunta. Número 6. O conto O Bilhete do Anjo traz como personagens um anjo, certo? E um menino. Muito bem. Então, letra A. Por que a história do Bilhete do Anjo tem esse nome de Bilhete do Anjo, não é mesmo? Então, quando você lê a história, você percebe que o anjo tenta deixar vários recados para o menino, certo? Então, ó, o bilhete do anjo são os recados que ele dava ao menino, certo?
O bilhete do anjo são os recados que ele dava ao menino. Por isso que a história tem esse título. Mas, de fato, o que seria o bilhete do anjo? O bilhete do anjo são os conselhos, certo? E tem também aquele momento em que o anjo dá a folha da árvore para o garoto, que seria um objeto físico que representaria esses conselhos. Os conselhos, a folha da árvore, certo? Então a gente vai marcar isso aqui com azul. Se precisar, dar uma pausa para poder copiar a resposta. Número 7. O anjo tentou falar com o menino várias vezes, só que ele não conseguiu. Letra A. Como que o menino ouviu a voz do anjo? Tem um momento bem no comecinho do conto, certo? Inclusive, se vocês abrirem na primeira página do conto, tem uma ilustração aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, que é o menino na árvore. É justamente o trecho do conto em que isso acontece. Então, vamos ver aqui. Opa. Ó, na página 44. Uma tarde, sem ter o que fazer, o menino subiu na árvore que havia no quintal de sua casa. Ele ficou tanto tempo lá, quieto, que começou a ouvir o silêncio. E o silêncio era tão profundo que, de súbito, ou seja, de forma rápida, sem ele perceber, ele escutou a voz do anjo, certo? Então, como que o menino ouviu a voz do anjo? Quando ele subiu na árvore, ele ficou em silêncio e pôde ouvir a voz do anjo, certo? Quando ele subiu na árvore, ele ficou em silêncio. E o silêncio era tão profundo que ele, de fato, conseguiu ouvir o anjo falando com ele. Letra B. O que aconteceu quando o menino começou a crescer, não é? Então, quando o menino cresce, ele não consegue mais ouvir a voz do anjo. Significa que o menino ficou mais velho, ele deixou de ser um menino, eventualmente ele virou um homem, e depois que ele cresceu, ele não conseguia mais ouvir o que o anjo falava com ele. Ele não ouvia mais os conselhos que o anjo lhe dava, não é? Então, se precisar, dá uma pausa para poder copiar essas perguntas, essas respostas. E daí, a gente vai para a número 8. Opa! Não era isso que eu queria fazer. Aí. Aham, muito bem. A número 8 ainda é sobre o conto O Bilhete do Anjo, o mesmo conto, certo? Então, preencha corretamente as lacunas, ou seja, esses espaços aqui vazios. Lacunas são espaços vazios em branco. Preencha corretamente as lacunas do trecho abaixo, retirado do conto O Bilhete do Anjo, com as palavras do quadro. Bom, este exercício está justamente na página 44, que é a frase que eu acabei de ler para vocês. Então, a gente vai ler juntos, ó. Vamos começar. Deixa eu já virar a minha folhinha. Deixa eu virar. Agora a gente está nesse primeiro exercício da última página do suplemento de leitura. Então, ó, uma tarde, certo? Então, aqui, ó, a palavra tarde. Vamos pintar ela de preto, que ela já foi, ó. A palavra tarde já foi, certo? Uma tarde, sem ter o que fazer, o menino subiu na... Opa! O menino subiu na árvore. Então, essa palavra também já foi. Muito bem. O menino subiu na árvore que havia no quintal de sua casa, não é? Então, aqui essa palavra também já foi. Ficou tanto tempo lá. E ele ficou lá quieto, em silêncio. Então, ó, a palavra tempo e a palavra quieto já foram. Que começou a ouvir o silêncio. E o silêncio era tão profundo que, de súbito, ele escutou a voz do anjo. Viram como essa frase ela é simples? Fechada. Então, ó, a gente usou todas as 7 palavras, não é? Vamos ler como é que a frase ficou. Uma tarde, sem ter o que fazer, o menino subiu na árvore que havia no quintal de sua casa. Ele ficou tanto tempo lá, quieto, que começou a ouvir o silêncio. E o silêncio era tão profundo que, de súbito, ele escutou a voz do anjo. Muito bem. Então, essa aqui é a resposta certa. Olhem as palavras que estão faltando e preencham. Agora, a gente tem as 3 últimas perguntas, que todas elas são sobre o conto Vendedor de Sustos, que é o último conto do livro, certo? Então, ó, o conto Vendedor de Sustos, deixa eu pegar aqui no livrinho. Aqui. O conto Vendedor de Sustos está na página 50 e 51,
Aqui, a gente tem o... Deixa eu ver se dá pra ver a ilustração. Aqui, ó. A gente tem a ilustração do rapaz vendendo os sustos. Dá pra ver certinho. Muito bem, páginas 50 e 51. Essas perguntas, elas são um pouco mais abertas. Como tem mais espaço, ó, por exemplo, eu já falei isso pra vocês, mas o suplemento de leitura tem alguns espaços que são maiores para escrever. Significa que essas respostas têm que ser mais longas. Então, ó, por exemplo, na número 11, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Significa que é para vocês usarem todas essas linhas, ou pelo menos metade delas, para fazer a resposta. Se a questão te deu 6 linhas para você responder, você não vai responder com uma palavra só, não é? Então, vamos responder as perguntas. Aqui, número 9. Por que os sustos se revelam bons para os personagens da história do vendedor de sustos, certo? Então, ó, os sustos fazem os personagens aprenderem lições valiosas ou mostram coisas boas em suas vidas. Então, quando as pessoas vão comprar esses sustos não são para elas ficarem com medo, certo? Esses sustos são para elas perceberem coisas sobre a vida delas e aprender lições novas. Tem o comecinho do conto, que uma professora, certo? Ela vai comprar um susto e o vendedor de sustos dá para ela uma caixa de giz colorido, que é para ela aprender a fazer lições mais divertidas para os alunos dela. Então isso seria uma lição valiosa, algo que ela não percebeu sobre a vida dela, que ela precisava fazer com que os exercícios que ela mostrava para os alunos fossem mais divertidos, certo? Isso é um exemplo. Então, por que os sustos são bons? Porque eles fazem os personagens aprenderem lições valiosas ou mostram coisas boas em suas vidas. Às vezes, coisas boas que eles mesmos não estavam percebendo. Depois a gente, se precisar copiar, dá uma pausa, certo? Depois a gente tem o número 10. Por que o vendedor entregou ao prefeito o susto? Para ser governador, cuide bem dessa cidade primeiro. Bom, quando você trabalha com política, existe toda uma hierarquia, ou seja, o que é uma hierarquia? São níveis de poderes, quem manda em quem. Então, um prefeito, ele manda numa cidade, não é? Vamos escrever aqui, ó. Não precisa copiar isso aqui, tá? Prefeito, ele manda na cidade, não é? O governador, ele manda no estado inteiro. Então, ó, o prefeito de Extrema, ele manda na cidade de Extrema. Agora, o governador de Minas Gerais, ele manda em todas as cidades de Minas Gerais, não é? E daí a gente tem o presidente, que é do país inteiro, ou seja, de todo o país, Brasil todo. Então, Brasil. No caso, o prefeito, ele manda na cidade de Extrema, o governador manda no estado de Minas Gerais e o presidente manda no Brasil. Ou seja, o presidente manda no governador, o governador manda no prefeito. O prefeito dessa cidade, ele queria ser governador, ele queria ser mais poderoso do que ele já era. Só que para ele poder ser governador, governar um estado inteiro, ele precisa ser um bom prefeito para a cidade. Por que as pessoas iriam escolher um governador que não sabe por que as pessoas escolheriam um governador que era um prefeito ruim para a cidade de Extrema, por exemplo? Então, quando ele diz que para ser governador você tem que cuidar bem da cidade primeiro, ele diz assim, ó. O prefeito não fazia o seu trabalho direito e queria ter um cargo mais importante. Porém, para isso, ele precisava cuidar melhor de sua cidade, certo? Então, resposta em azul. Se precisar copiar a resposta, dá uma pausa no vídeo também. Certo? Certíssimo. E agora a gente tem a última pergunta, número 11. No conto Vendedor de Sustos, o protagonista explica que só vende um tipo de susto, que é o susto bom, certo? Isso aqui é muito importante, o susto bom. Descreva o que seria um susto bom para você. Para você, não é para mim, não é para o seu colega, não é para sua mãe, é para você. E você tem que, olha que palavra bonita, eu gosto dessa palavra. Explique o motivo, explique o porquê. Então, eu não posso responder por vocês. Eu vi as respostas que vocês me deram quando vocês me mandaram as respostas, as fotos do suplemento de leitura. Muitos de vocês tiveram respostas bem interessantes, certo? Então, a resposta dessa pergunta é pessoal. Então, vocês não precisam copiar a minha. Porém, eu vou dar um exemplo de resposta. Um susto bom, pra mim, certo?
Eu sou professora. Sou professora e gosto de escrever. Um susto bom pra mim seria perceber, por exemplo. Ó, um susto bom para a professora Natália seria perceber que ela escreve bem. Só precisa terminar seu livro para que as pessoas leiam, certo? Esse é um exemplo de uma resposta. Vocês podem falar outras coisas, certo? Cada um escreve a sua resposta. Bom, eu espero que eu tenha conseguido corrigir e responder todas as dúvidas que vocês tiveram. Se tiver alguma pergunta, alguma questão que vocês não entenderam, me manda uma mensagem, certo? Depois de terminar de corrigir tudo, vocês podem me mandar fotos do suplemento de leitura. E quem não puder mandar foto pode levar na escola, que depois eu vou buscar, certo? Mas se não me engano, essa semana a escola não vai abrir, certo? Então, liguem antes para ter certeza que a escola está aberta. Esse foi a primeira aula da semana, que foi a correção do conto dos contos do livro Vendedor de Sustos. Porém, importante, vou até colocar aqui, ó. Vou escrever gigante, para vocês não falarem que eu não disse. Ó, outro exercício da semana: escrever sua biografia. Lembra que eu ensinei sobre a biografia do Santos Dumont? Eu fiz um exercício para vocês, tá explicadinho, tem na plataforma, tem no WhatsApp e eu também mandei para a escola. Então vocês vão olhar o que tá pedindo lá. Vocês vão escrever uma biografia sobre vocês. Não precisa ser muito longo, pelo menos umas 5 linhas, eu acho que tá ótimo. Escrevam onde vocês nasceram, como é a família de vocês, quantos anos vocês têm. Escrevam um pouquinho sobre vocês, o que vocês gostam de fazer, certo? Uma biografia é um texto sobre a vida de vocês. Vocês vão escrever o que vocês acham importante e relevante, certo? Enfim, pessoal, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar na plataforma Iônica, pode mandar no WhatsApp, certo? Que eu sempre vejo. Talvez às vezes eu demore um pouquinho, mas eu sempre consigo ver o que vocês mandam. Então, espero que vocês tenham gostado da leitura do livro Vendedor de Sustos. A partir de agora, a gente vai se focar na apostila do segundo bimestre, certo? Espero que todos vocês já tenham ido buscar essa apostila na escola. Semana que vem a gente vai começar os exercícios da apostila, certo? Então, essa semana foi isso, e é isso. Até a próxima aula.